Olá, Não queridos existe. ouvintes da Rádio Oi. Vibe Mundial FM, a rádio Tudo que bem? toca a sua vida. Tudo bem, queridos? Nós estamos aqui novamente, que gostoso, com o programa Sabedoria na Prática. E nós vamos falar hoje de um assunto que é um pouco polêmico, mas é algo que as pessoas sempre perguntam para nós. Quem somos nós, né? Somos Cauim e Anin, somos professores da Coexiste, fundadores da Coexiste. A Coexiste é uma escola existencial que nós temos o objetivo de fomentar as pessoas, entregar para as pessoas elementos para que elas possam conhecer mais sobre sua própria mente, suas próprias sensações, saber o que elas querem de verdade, saber o que é a vida e como direcionar, né, os seus dias para o objetivo verdadeiro da vida. E assim diminuir o nível de conflito interno, ok? Então, tem uma coisa que as pessoas sempre perguntam para nós. Aliás, quem quiser conhecer a Coexiste, entre em coexiste.com.br, que lá tem uma programação que você pode acompanhar. Você pode participar de várias atividades. Tem atividades que são para alunos matriculados e tem atividades gratuitas também. E você pode também acompanhar as nossas redes sociais, que são @coexisteoficial no Instagram e procura Coexiste Conteúdo no YouTube. O YouTube tem muito conteúdo, Mas muito. muito mesmo. Né? Tem 540 palestras quase, acho que são 537, se eu não me engano. Palestras de 2 horas que você vai passar muito tempo assistindo e você vai realmente conhecer uma outra maneira de viver, um outro jeito de pensar, vai conhecer o sistema de pensamento verdadeiro que Jesus está trazendo para o mundo, né? Inclusive nos nossos cursos a gente utiliza muito o livro Um Curso em Milagres, né? Para quem conhece esse livro. E no primeiro ano do nosso curso você faz os exercícios do livro em conjunto e em grupo e com acompanhamento de um tutor que vai ajudar você a ir até o final dos 365 exercícios que esse livro propõe, né? Tem um tutor e tem um professor também que te acompanha individualmente para você tirar as suas dúvidas, né? Porque é uma mudança muito forte, né? De visão das coisas, de mentalidade mesmo, assim, né? Sim, e nós só abrimos 2 turmas por ano. Então a gente acabou de abrir uma turma no dia 9 de novembro e ela está no período de introdução que a gente aceita que alunos entrem até o dia 10 de dezembro, tá bom? Então ainda dá tempo de você entrar nessa turma e iniciar esse treinamento em conjunto conosco, tá bom? Entra lá, coexiste.com.br para fazer a sua inscrição. Você pode assistir uma aula gratuitamente. Sim. A próxima aula nessa quarta-feira. Aliás, a aula se chama As Bases do Indiscutível. É uma aula maravilhosa, você vai gostar muito. Aliás, a gente vai falar um pouquinho, não exatamente sobre o tema da aula, mas a gente vai falar de algo indiscutível, né? Sim, exatamente. Sem dúvida. Porque o tema do programa hoje é A Verdade é uma só. Isso, a verdade é uma só. É porque as pessoas sempre perguntam pra gente, né? Como assim? Mas existe uma verdade única? Mas e a minha verdade? E a verdade do outro? Não tem a minha verdade? Quando eu penso uma coisa, não é uma verdade para mim? Pois é. Será que existe a minha verdade e a sua verdade? Será que isso é assim? Ou a verdade é universal? A verdade é uma só? O que vocês acham? Será que existe uma verdade e o que as pessoas pensam altera a verdade? Porque, assim, pensa bem, qualquer coisa que você esteja conversando sobre qualquer coisa, né? Não importa como você esteja vendo qualquer fato, independente de como as pessoas estejam vendo, há uma verdade sobre o fato. Sobre qualquer coisa, tem sempre uma verdade correspondente àquele fato, né? E isso não depende de como as pessoas estão vendo, porque a pessoa, não, para mim é assim, para mim esse fato, ele é assim. Mas para mim é. Para mim falam. Né? Se eu acredito, para mim é. Não é bem assim. Não é bem assim que as coisas funcionam. As coisas são independente do que as pessoas pensam sobre as coisas, né? Então, diante disso, o que significa verdade, né? O que é algo
ser verdade? Porque quando você pode dizer que algo é verdade? É porque para qualquer fato há uma verdade. Sim. Para qualquer fato há uma única verdade. Então, e se aquilo que você está expressando sobre o fato se corresponde ao fato, então é verdade. Isso. Se não corresponde ao fato, não é Só não é verdade. nada. Só Ok? não é nada, só não é. É. Só não é. Pois é, os fatos não estão sujeitos a opiniões. Agora Ok? entrou uma palavrinha, né? A Assim? palavrinha opinião. O fato simplesmente ele não depende de opiniões. Ok? É, porque assim, ó, o que é uma opinião? Vamos falar sobre opiniões. Gente, as pessoas acham que opinião é uma coisa muito importante porque elas se identificam muito com o que elas pensam. Então, elas acreditam que a opinião delas precisa ser aceita para que elas sejam aceitas. Entende? Uhum. Parece que se eu não aceitar a opinião de alguém, eu não estou aceitando a pessoa. Aham. Isso não é assim. É porque elas se confundem muito entre o que elas são e o que elas pensam. Isso. Ok? Isso. Uma coisa é o que a pessoa é, outra coisa é o que ela está pensando sobre qualquer coisa. Ela não é as opiniões Então, dela. ela ok? pode ser uma pessoa incrível, perfeita, uma pessoa incrível, adorável, uma pessoa amável, uma pessoa muito bacana, que você gosta muito dela. Mas ela pode estar falando coisas que não correspondem aos fatos. É só isso. Mas isso não torna a pessoa menos amável. Isso não Aham, torna a pessoa pior, sim. né? Então, assim, ó, opiniões são conclusões geradas a partir de um sistema de crença. A pessoa pensa de um jeito, acredita em coisas, tem uma bagagem, uma experiência, uma vivência que faz ela interpretar os fatos de uma certa maneira, X. E por isso, cada um enxerga os fatos de um jeito, porque ninguém tem a mesma bagagem, ninguém tem a mesma experiência, ninguém tem a mesma vivência, ninguém tem os mesmos valores. Então, opiniões partem dos seus valores, dos conceitos que você resolveu acreditar, nas crenças que você decidiu colocar na sua cabeça. Opinião. Então, as opiniões são só conclusões a partir de um sistema de crença, a partir de crenças e a partir de um passado. Então, não necessariamente a opinião vai coincidir com o fato real, vai coincidir com a verdade do fato. Se coincidir, ótimo, mas normalmente opiniões são interpretações equivocadas de algum fato, normalmente. Quando você tem uma visão realista que não considera toda a sua bagagem quando você olha para um fato, a chance de você ver a verdade sobre o fato é muito maior, porque você não vai estar olhando por um viés da crença, não vai estar olhando pelo viés de um valor equivocado. Se vocês estão entendendo? Aliás, acho que eu vou abrir o telefone isso. da rádio, porque gera dúvidas esse tema, né? Então, para quem quiser fazer perguntas sobre esse tema agora ao vivo, o telefone da rádio é 11 São Paulo 31710221 ou o 11 3262 4490, tá bom? Ok. Então, entenderam o telefone? 3262-4490. 31710221. É o seguinte, as pessoas, então, com base nessas opiniões, elas têm um hábito, o ser humano tem um hábito, né, de ficar discutindo sobre opiniões diferentes. Uhum. E inclusive, isso gera conflitos fortes e as pessoas acabam se tornando muito defensivas, reativas em cima disso. E elas chegam até a se atacar entre elas porque estão pensando coisas diferentes sobre os fatos. Será que a gente não pode reverter isso? Será que a gente não pode olhar de uma outra maneira? Será que a gente não pode olhar para as coisas e falar assim, puxa vida, se nós estamos pensando diferente sobre o mesmo fato, será que não seria legal a gente se unir? Olha que engraçado, né? A gente pensa diferente. Nós estamos pensando muito diferente.
Então, aí está discutindo sobre uma coisa, chega até a brigar, né? Está brigando por causa de algumas ideias, de algumas percepções diferentes, de opiniões. Aí um chega para o outro e fala assim: e se a gente, ao invés da gente brigar, porque a gente está pensando diferente, está com opiniões diferentes, está com percepções diferentes, e se a gente fizer o seguinte, e se a gente se unir? Mas como assim? Uhum. Como é que a gente vai se unir se nós estamos brigando por ideias diferentes? É simples. É simples. Uma coisa é você brigar por ideias diferentes. Outra coisa é o fato do qual se está falando, né? Então, de que maneira nós podemos nos unir quando as percepções são diferentes, quando as opiniões estão divergindo? Vamos nos unir para olhar juntos para os fatos. Vamos olhar juntos para os fatos. Vamos nos unir para olharmos juntos para os fatos. Para quê? Para que a gente se una em torno de uma única meta. Qual é a verdade sobre o fato? É uma união na vontade de querer saber a verdade. Aham. Mas o que foi que aconteceu de fato? Né? Qual é o fato? O que é que você pensa de fato? O que é que eu penso de fato? Né? E qual a verdade sobre uma situação? Qual a verdade sobre a sensação de alguém? Qual a verdade sobre as intenções de alguém? Qual a verdade sobre tudo, sobre qualquer coisa? Qual a verdade sobre o mundo? Qual a verdade sobre a vida? Qual a verdade sobre o ser humano? Qual a verdade sobre o motivo por que nós estamos aqui? Entende? Qual é a verdade? Existe uma verdade que você pode conhecer, você pode acessar, você é livre para acessar. Nós, ao longo da nossa história, nós fomos invadidos, recebemos muitos condicionamentos. A gente foi... qual é a palavra, né? A gente foi banhado de sugestões. A gente foi envolvido, né? Numa a gente atmosfera, se envolveu, né? Cheia de condicionamentos e regras e conceitos, principalmente valores, que nós aceitamos ou não. Alguns nós aceitamos, outros não. Nós não somos vítimas de um sistema, tá, gente? De uma sociedade. Você aceitou e você escolheu colocar cada crença na tua mente. Só que essas crenças, elas têm efeito, né? Elas vão dar um comando para a sua percepção para que você interaja e veja o mundo de acordo com esses valores, de acordo com essas crenças. Então, o seu jeito de olhar para o mundo, que é a sua opinião sobre todas as coisas, dificilmente vai bater com a opinião de alguém. Até quando parece que está batendo com a opinião de alguém, se você aprofundar, você vai ver que não é a mesma coisa que vocês pensam. Porque ninguém tem o mesmo sistema de pensamento. Ninguém tem o mesmo sistema de percepção. Né? Porque isso depende da tua história, depende do teu passado. E ninguém teve a mesma história. Até irmãos que nasceram na mesma família já nascem com um sistema de pensamento meio formado, e eles vão interagir com o que eles recebem de maneira diferente, cada um. Né? Por isso que irmãos da mesma família têm, muitas vezes, uma história de vida muito diferente uma da outra. Porque eles já nascem, o bebê não nasce zerado, já nasce com um sistema de pensamento que vai usar para interagir com o mundo dali para frente. Né? Então, a gente pode falar que opinião, julgamento, né, conclusão, é tudo a mesma coisa. Julgamento e opinião é a mesma coisa. Sim. Ok? Agora, a gente está falando assim sobre se unir com uma meta em saber qual é a verdade sobre qualquer coisa. Então, ao invés de discutir sobre as opiniões diferentes, sobre as percepções diferentes, a gente se unir em nome da verdade. O que acontece quando você faz isso? Assim, se você pensar nos grandes sábios que passaram por aqui, como ela citou agora há pouco, né? Porque passaram muitos por aqui.
Eu pensei que você tinha falado uma outra coisa. Mas assim, ó, de qualquer maneira, passaram muitos sábios por aqui. É que você estava falando outra coisa, eu me confundi. Uhum. Passaram muitos sábios por aqui, incríveis, né? Seres incríveis de alta consciência. E às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas esses seres são muito sábios, como é que eu vou alcançar isso? Né? Como é que eu vou ficar perto da sabedoria deles? Ou até Né? me unir a eles para saber a verdade, Isso. né? Aí, por exemplo, teve um grande sábio, né? Alguém com uma sabedoria máxima, assim, que falou assim, olha, onde dois estiverem, em nome da Dois ou conversa, mais. onde dois ou mais estiverem unidos em nome da verdade, lá eu estarei. Olha que coisa, hein? Então, se você quer se unir a essa sabedoria, começa por aí. Quando você estiver discutindo com alguém, quando estiver divergindo as opiniões, divergindo a percepção de alguma coisa, você, peraí, vamos nos unir com o compromisso na verdade. Quando você faz isso, você assume o time daqueles que têm compromisso com a verdade. Ok? Então, pode ter certeza que quando você se une a alguém para buscar a verdade, quem encontrou a verdade, quem está num lugar realmente verdadeiro, vai saber que você topou isso e vai estar perto de você e vai participar dessa postura de unidade que você resolveu assumir com os teus irmãos. Entendeu? Então, quem alcançou esse lugar na mente estará lá com você. Quando Jesus falou, onde dois ou mais estiverem reunidos em nome da verdade, lá eu estarei. Ué, ele falou, ele não estava mentindo, né? Se ele falou, porque vai estar mesmo. Então, um passo incrível para você se unir a essa sabedoria é assumir esse compromisso, ok? Ao invés de ficar discutindo opiniões, nós falamos, peraí, vamos nos unir com a meta na verdade? Pronto, você entrou para o time daqueles que conhecem a verdade, ok? E isso não tem nada que possa te trazer mais paz do que a certeza de que você está agindo de uma maneira que é a verdadeira honestidade. Uhum. De você saber realmente qual é a verdade sobre as coisas. E ter uma coerência no que você pensa, sente, fala e faz. Essa é a verdadeira honestidade. E para isso você tem que ser um conhecedor do currículo da verdade. Né? Você tem que saber a verdade sobre as coisas, porque a partir de uma opinião enviesada, você sempre vai ter uma visão equivocada das coisas. Não necessariamente o que você está vendo, ouvindo, entendendo sobre algo é aquilo mesmo, né? Então, o mais importante principalmente, vai a dica se você estiver passando mal em alguma situação. Se você estiver com sensações de desconforto, de medo, de raiva, de angústia, de tristeza, você para e fala, o que tem na minha mente que eu estou enxergando essa situação dessa maneira? Eu quero ver a verdade. Eu quero ver a verdade sobre as coisas. Porque a verdade é sempre feliz. Isso é uma coisa que nós temos que ter sempre em mente. A verdade é sempre feliz. Se você conseguir enxergar a verdade, você vai ver que não há motivos para medo, para desânimo, para tristeza, né? Para irritação, para raiva. Você vai ver que não há motivos. Você vai compreender as situações, vai entrar num estado de amor. Porque o lugar da mente onde você encontra a verdade sobre todas as coisas, encontra essas respostas, é o seu lugar corrigido da mente. É um lugar da mente onde não há equívocos. E todos nós podemos acessar esse lugar. Já que a mente é única, né? Nós temos a mesma mente, nós utilizamos da mesma mente, nós podemos usar esse acesso para ter as respostas sobre todos os acontecimentos e todas as coisas. Só que para isso, você precisa desejar ver a verdade sobre todas as coisas, acima de manter as suas opiniões. As pessoas falam muito sobre os conflitos do mundo, né?
a violência no mundo, os conflitos do mundo. Pensa um pouquinho. Como seria o mundo a partir do momento em que as pessoas param de brigar pelas suas opiniões e passam a se unir com a meta na verdade? Como seria uma nova sociedade onde as pessoas topassem não mais brigar por suas opiniões, não mais serem agressivas, não mais se defenderem, não mais atacarem, em função de terem opiniões diferentes sobre as coisas, ter percepções diferentes sobre as coisas? Se elas tomassem a decisão, imagina uma sociedade onde as pessoas decidem se unir em nome da verdade. Não vamos mais brigar, nós vamos conversar sobre o que é verdadeiro em cada momento. Nós vamos querer saber a verdade de qualquer coisa em todos os momentos, em todas as relações. Eu sei, parece utopia isso. Não é utopia. Isso pode muito bem ser praticado. Se você tiver a ideia de que, se você acredita que isso pode ser uma saída para o mundo, comece por você. Você não precisa, você é livre, você não precisa ficar brigando com as pessoas, você não precisa ficar discutindo com elas. Você pode ouvi-las para querer compreendê-las. E na medida em que você se propõe a compreender as pessoas, fica muito mais fácil das pessoas se abrirem para te ouvir também. Tá? Então, se você tem um compromisso com a verdade, esse compromisso tem que estar acima das suas opiniões. Tem que estar acima dos seus julgamentos. E aí, quando alguém estiver com opiniões, percepções diferentes de você, procure compreender o que está acontecendo naquela hora. Por que essa pessoa está percebendo diferente de você? O que é que ela pensa, afinal? Ao invés de você brigar com ela, discutir com ela, ouça. Queira saber como ela pensa mesmo, de verdade. Não importa se ela tenha muitos equívocos. Não importa, mas se interesse por saber como ela está pensando e se una se abra para querer a verdade sobre aquilo, mesmo que não seja o que ela está falando. Mas quando você se abre, a pessoa também, ela começa a parar, ela começa a se defender menos e ela tem talvez uma possibilidade de assumir com você esse pacto pela verdade. Ok? Será que não seria essa uma saída para o mundo? Com certeza. Sabe, nós precisamos de pessoas que queiram ser um pilar de amor no mundo. Uhum. Um pilar de sustentação do amor, que escolha pelo amor. Então, para você se manter no amor, a primeira ação que você deve ter é querer saber a verdade sobre as coisas, a verdade sobre si mesmo, principalmente, porque a verdade é que você é só amor, por exemplo. Você é só amor. E todas as sensações desconfortáveis que não fazem parte do amor são causadas pelos pensamentos equivocados que a gente adquire durante a nossa história. Só que se você conseguir discernir entre o que é você e o que são esses pensamentos, você vai viver o amor. E você vai entender que esses pensamentos são só pensamentos, só sensações, que não tem a ver com o que você é de verdade. E aí começa o caminho da paz. Ok, meus queridos? Muito bom. Então, fica aqui o nosso convite para vocês assistirem a quarta aula do curso A Verdade Presencial, que acontece na próxima quarta-feira. Toda quarta-feira, tá bom? É interessante você entrar no site. Toda quarta-feira tem uma aula que você pode assistir até o dia 10 de dezembro de 2022. E o título é... As Bases do Indiscutível. Isso. Entre em coexiste.com.br. Tem uma relação com as coisas que a gente falou aqui também, né? Também. Ok? Ok? coexiste.com.br, faz a sua inscrição gratuita para conhecer o curso. Tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana e até segunda-feira que vem. Um beijo no coração. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, programa Sabedoria na Prática, com os escritores